What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Remember, we talked about the common pronunciation mistakes made by my students? Vamos para a parte 2. Nessa parte 2 aqui, eu selecionei alguns outros sons e palavras específicas que os meus alunos geralmente erram na hora de pronunciar. Na parte 1, eu falei sobre o TH, som vozeado e desvozeado, e falei sobre o verbo regular no passado, que é o famoso ED no passado dos verbos regulares. Tem 3 sonzinhos lá. Tem o T, D e o ID. E eu te explico tudo lá. Se você não assistiu a parte 1, vai estar aqui na descrição. Agora, esse primeiro som aqui, eu falei um pouquinho dele lá na parte 1, que é sobre a vogal epentética. Vogal epentética ou epêntese, em inglês é epenthetic vowel or epenthesis. São aquelas vogais que a gente coloca para apoiar duas consoantes. Então a gente cria um som, né, que é essa vogalzinha. Geralmente a gente põe um I aqui no Brasil. Por exemplo, como que a gente fala isso aqui? Exatamente. Facebook. A gente põe um I no final de face. A gente não termina com esse sonzinho de S, né? Face. A gente fala assim, face. E a gente não termina com som de K, né? Que é o book. A gente fala book. Facebook. Se você for do Rio de Janeiro, provavelmente você fala, me faz um pixie. Pixie. Coloca um I no final do X. Aqui em Belo Horizonte a gente fala pix. Fazer um pix. Galera de São Paulo também coloca, né, algumas vogais. Por exemplo, quando eles estão falando verbos no gerúndio. Fazendo. Em São Paulo, fazendo, comendo. Então fica em, né? Como se fosse um ditongo ali. Então a gente geralmente acrescenta esses sonzinhos de vogal. Algum problema isso em português? Não. São apenas variações de pronúncia dentro dessa língua. Todas essas variações são aceitáveis. Eu sou de Minas, eu corto o final. Ao invés de falar fazendo, eu termino no N. Eu falo fazendo. Assim, amor, o que você está fazendo? Te assistindo. Te assistindo. Te assistindo. O que você está fazendo? Te assistindo. Então tem gente que tira, nós mineiros, e tem gente que coloca lá ele, os cariocas e paulistas aí se tratando dessas vogais. Só que quando você coloca uma vogal extra dentro da palavra em inglês, você cria uma sílaba a mais. E isso gera um problema de pronúncia. Let's see some examples. Então vou começar com essas 3 palavrinhas aqui, ó. Exatamente, ó. School. Não é school. E se você for carioca, não é school. É começa com S. Tem uma estratégia, tá? A estratégia é assim, ó. Pensa no nome Sara. Sara. Quando você fala Sara, você fala Isara? Não, você fala Sara. Você sabe começar com som de S. Então você vai começar com som de S aqui também. Só que ao invés de falar Sara, você vai falar school. School. Study. Study. Stop. Stop. So, school, study, stop. Não é school, study, stop. Once again. Good job. Next sound. Oh, no. Before you go to the next sound, like the video, subscribe to the channel, and I'm gonna give you some practice, okay? Repeat. The school starts at 7. The school starts at 7. The school starts at 7. Força o som do S. The school starts at 7. The school starts at 7. The school starts at 7. Ótimo. The next one is, please stop talking. Please. Som de Z no final da palavra please. Stop. Please stop talking. Please stop talking. Please stop talking. Please stop talking. Good job. Very good job. Let's get to the next sound. Now you're ready.
This one here is classic. Please, com som de Z no final, do not make this, TH vozeado aqui, ó, this mistake again. Existem dois sons. O som I ao sorriso. I. E existe esse sonzinho aqui que é a boquinha de peixe aqui, ó, se fosse assim, ó, E. Aqui, ó, é solto o lábio aqui, ó, E. E esse aqui é um som mais rígido, assim, ó, I. O lábio não tá solto, ele tá preso no sorriso aqui, ó. I. Esse som aqui não existe em português. A gente tem um som parecido que é o som E. Em São Paulo eles falam A, E, I, O, U. Esse E parece muito com esse som aqui do E de fish. Fish. E. Não é bem o E, ninguém fala fish. É um som entre o E e o I. É o E. Fish. O problema é quando a gente vai falar essas duas palavrinhas aqui. E aí você quer falar praia. Aí você fala bitch. E aí você falou essa aqui, que quer dizer cadela, vagabunda, cachorra, sei lá o que quer dizer, né? Você já conhece essa palavra aqui. Então cuidado, viu? Então essa aqui você vai dar um sorriso. Sabe como que você vai guardar? Porque quando você vai pra praia, você tá muito feliz, você tá alegre, você vai à praia. You go to the beach. Beach. E essa aqui, ó, é quando você tá meio puto, assim, ó. Aí você... Oh, man, that's a bitch. A cara aqui, ó. Fechou. Sorriso no I, beach. Sem sorriso, bitch. Você não sorriu porque é uma palavra muito feia que você não vai usar no seu vocabulário diário, né? Mas aqui você tá querendo, você tá trabalhando o ano inteiro, because in the end of the year, you want to travel to the beach. Beach. Beleza? Teacher, mas é só nessas palavras? Não. E ele pode causar um problema de comunicação. Por exemplo, essa palavrinha aqui, ó, são pés no plural. Meus pés. My feet. E essa aqui, ó, é fit. Que sou eu, né? Um cara super malhado. Fit. Mentira. Fit. A galera que faz crossfit. Tem muita gente falando que faz crossfit. Feet são pés. Essa palavrinha aqui, ó, é fit. Crossfit. Feet. A mesma coisa acontece, ó, pro verbo bater é hit. E esse aqui é o verbo esquentar ou é calor. Heat. Tem o verbo partir, de ir embora, que é o verbo leave. E tem o verbo viver ou morar, que é live. Então, pode ser que cause um problema de comunicação. Nem sempre causa, porque tem um contexto, né? Por exemplo, se você me perguntar assim, oh, are you from Brazil? Yes, I'm from Brazil. Good. Where do you live? Tá errada a pronúncia. Mas a gente vai entender. E eles também vão entender. Mas você quis dizer, where do you live? Beleza? Então esse é um erro muito comum. Vamos pro próximo. Alright, for this one here, I have selected 3 words. These words are usually mispronounced by my students. E as palavras são, essa aqui é a primeira. Meus alunos falam develop. Só que de não é a sílaba tônica, não é a sílaba forte, the stress syllable. A sílaba tônica é essa aqui, exatamente. Develop. Então, não fale develop, é develop. Develop é o verbo desenvolver. Então, fala assim, I study English to develop my pronunciation. I study English to develop my skills. O desenvolvimento é essa aqui, que é development. Só que muita gente fala development. E não é assim que pronuncia. Isso é erro de pronúncia, tá? É a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, ó, pronuncia essa palavra em português. Aí você, arvore. Não, é árvore. Não é arvore. Arvoré. Erro de pronúncia. Você errou a word stress. Você errou onde a sílaba tônica está.
Então isso aqui tem que corrigir, não tem choradeira, tá? Então é develop, develop, development. A outra é essa aqui. Muita gente fala o quê? Comfortable. Porque o cara pensa assim, essa palavra aqui, table, eu já conheço, que é mesa, né? Eu aprendi naquela música, the book is on the table, the cat is on the table, and everybody's on the table. Beleza, então essa aqui é comfort, comfortable, comfortable. Não existe essa pronúncia. A pronúncia é comfortable, comfortable, comfortable. E tem muita gente que pronuncia comfortable, comfortable. É comfortable. Comfortable, comfortable. A primeira sílaba é a sílaba forte. Já a terceira palavrinha é essa aqui, ó. Muitos dos meus alunos falam important, important. E tem alguns que falam important, important. Mas a palavra é pronunciada important, important. Então vem comigo. Develop, development, comfortable, comfortable, important, important. Word stress is very important. Okay? So check these examples. You now have to pronounce that so you can put it into practice, okay? First one is, I feel very comfortable speaking English. I feel very comfortable speaking English. One more time. I feel very comfortable speaking English. Good job. Second one, we need to develop this idea. 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 Good job. Next, it's important to practice every day. It's important to practice every day. It's important to practice every day. Good job. Então, para a gente fechar, eu fiz um texto, né, usando todos esses erros de pronúncia que eu percebi nesses alunos. O texto vai aparecer aqui para você. Eu vou fazer a pronúncia bem tranquila na primeira leitura desse texto. Já na segunda eu vou falar de uma forma mais natural. Tente fazer um exercício chamado shadowing. Você vai tentar fazer junto comigo. Vem no meu ritmo, na minha velocidade. Tente pronunciar da mesma forma que eu estou pronunciando. Are you ready? Let's go! Last weekend, I wanted to go to the beach, but I had to study for something important. I thought about skipping it, but I worked too hard during the week to give up now. So I stayed home, practiced my pronunciation, and reminded myself, this is part of the process. If I want to sound more comfortable and confident, I can't just stop. Last weekend, I wanted to go to the beach, but I had to study for something important. I thought about skipping it, but I worked too hard during the week to give up now. So I stayed home, practiced my pronunciation, and reminded myself, this is part of the process. If I want to sound more comfortable and confident, I can't just stop. So this is how we end it. Part 1 and Part 2. Os erros de pronúncia mais comuns que eu percebo nos meus alunos que são falantes do português brasileiro. Thank you guys very much for your time. Make sure you put your pronunciation into practice. E se você quiser um curso completo sobre pronúncia, tem um link aqui também do meu curso Pronunciation Masters. I hope to see you there. Bye.